SBT Rio já começa a mostrar a dificuldade nessa segunda-feira para o trabalhador carioca. Manhã de caos no BRT por causa da paralisação dos motoristas. Passageiros ficaram horas esperando uma alternativa, os ônibus que não saíram, das garagens. O Caio Alex já vai ao vivo agora atualizar as informações com a gente. Lembrando que durante toda essa edição a gente não tem medo e vai falar aqui para vocês. Muita gente falando que tem impressão errada nessa história, mas antes a gente vai atualizar as informações agora com o Caio Alex. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Isabelle Benito. Muito boa tarde a todos. Os ônibus articulados no BRT não saíram das garagens que ficam em Cosmos, Curicica e Ramos. E desde a madrugada, o transporte acabou sendo prejudicado. Milhares e milhares de passageiros deixaram de ser transportados. E nas portas dessas garagens, os motoristas fizeram piquetes pacífico, mas para evitar que esses ônibus pudessem vir para a rua para poder fazer o transporte de passageiros. Com isso, o caos foi transformado, acabou acontecendo em todo o município do Rio. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Paulo Valente. Ele é porta-voz da Rio Ônibus. Paulo, boa tarde para você. Agora, nesse momento, os motoristas falam que não voltam a trabalhar justamente porque eles não receberam a segunda parcela aí do pagamento. O que acontece ainda? Ainda estão em estado de greve? Bem, o pessoal no momento se encontra em paralisação. A data para eles receberem a segunda parcela do pagamento é dia 5, não está atrasada. Então essa paralisação está sendo feita sem uma motivação real, porque só teriam que saber se vão receber ou não na sexta-feira. Então a gente faz um apelo aqui para que todos os motoristas que estão ouvindo, estão assistindo agora ao SBT, venham trabalhar, porque a intenção é a gente colocar toda a frota em operação na parte da tarde, cessando essa paralisação que é ilegal, não tem nenhum respaldo sindical. Por que o BRT não tem condições de pagar nesse momento os salários aí, a segunda parte do salário desses motoristas? Bem, isso é uma crise que está instalada aí há bastante tempo no setor, já são muitos anos de crise. As empresas, o BRT vem conversando aí com a prefeitura anterior, já com a atual, explicando a situação, explicando as dificuldades, a falta de equilíbrio do contrato, os outros problemas que vem afetando aí o sistema, e a gente chegou a esse ponto em que as empresas não têm recursos para honrar com seus compromissos, fazer pagamento do seu pessoal, tudo isso. Muito por conta também da pandemia. Nós já vivíamos uma crise, só que a pandemia veio acelerar tudo isso. Eu vou convidar a Isabelle Benito, que está no estúdio, aqui do SBT Rio, também para poder participar desse bate-papo com a gente. Lembrando, Isabelle, que as empresas de ônibus afirmam que não têm condições nesse momento para efetuar esses pagamentos. Elas não têm dinheiro para os insumos, principalmente para compra aí de diesel e compra de pneus também. Os reparos necessários para esses ônibus, dos 298 ônibus que deveriam estar circulando na cidade, nesse momento todos estão parados, mas apenas 200 BRTs estavam operando ainda enquanto o sistema funcionava. O André está aqui, o Valente está aqui e conversa com você a partir de agora, Isabelle Benito. Olha, eu juro para você, é claro que a gente não entende de finanças e tudo mais, mas empresas de ônibus que já há muitos anos, sem pandemia, exploram um serviço capenga, não oferecem para o trabalhador. Eu não quero aqui, é a minha opinião, tá? Eu não acho aqui que o grande vilão é o motorista. Eu acho que essas empresas, primeiro, anunciar. Eu não acho que foi uma estratégia certa, não. Anunciar que não vai ter dinheiro para pagar. Parece, e posso estar errada, que é uma forçação para ter uma greve para que a autoridade abra o precedente. O problema é que o trabalhador se ferrou nessa história. A imagem que eu estou mostrando na televisão é uma imagem de responsabilidade total de quem fez o caos se transformar dessa forma. A imagem de pessoas amontoadas, pessoas pobres, que se precisar de hospital não vai ter hospital. Gente, não é possível. Não, eu não acho, com mil desculpas aqui, eu não acho que é tão simples assim. Não acho que é virar e falar para o trabalhador que é ilegal. Eu acho que é uma pressão para aumentar a passagem. E aumentar uma passagem que já é cara, tá? Essa é a minha opinião, é a opinião da Isabelle. Aumentar uma passagem que já é cara com um serviço horroroso que tem sido prestado pelos ônibus, pelo transporte público no Rio de Janeiro. Você me desculpe, eu acho que o caos de hoje é muito pontual e muito vai acabar caindo nas costas do trabalhador e do motorista, o que não está certo. Eu não tenho acesso a quem está no vermelho ou quem não está, mas assim, de alguma forma, as pontas tinham que ter conversado antes que esse caos fosse instalado, gente. Bem, Isabelle, a gente tem a mesma preocupação que você
com relação à população. Nós queremos prestar um bom serviço. A gente não está falando que essa culpa recai sobre o motorista, ele não é o culpado, ele também sofre com o problema que a empresa está passando, porque trabalha junto com a gente, e as dificuldades que as empresas têm acabam sendo repassadas para os seus funcionários e para os seus usuários. Isso não é uma coisa que surgiu agora, não é um problema pontual de hoje. É uma crise que já vem há bastante tempo, que nós vimos falando, estamos conversando com o governo, estamos alertando que iriam ocorrer problemas. No final do ano passado, nós já tivemos problema na época de pagamento do 13º salário, já tivemos paralisação do BRT, paralisação de outras empresas, e a gente vem conversando com o pessoal sobre isso. Só que tem um grupo de rodoviários que, antes ainda de ter esgotado as negociações, resolveu colocar o sistema em greve. E nós estamos trabalhando junto à Justiça, junto a todo mundo, para resolver. Não é uma questão de surgir hoje o problema e as empresas estão repassando. Não. As empresas têm responsabilidade, elas vêm fazendo o seu papel, vêm tentando fazer. Elas não têm responsabilidade da pandemia que veio e trouxe uma crise ainda pior para o setor, e a gente vem trabalhando nesse sentido. Só que ninguém dá ouvidos. E ao contrário do que algumas pessoas vêm dizendo, vêm desconfiando, não é um movimento de empresas para obter tarifa para isso. Tem que ser feito um reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, sim, não necessariamente a partir apenas de um aumento de tarifa, que entendemos também que a tarifa para quem paga já está cara, só que não é suficiente para arcar a cooperação do sistema. É uma coisa muito complexa que não dá para a gente definir aqui em alguns minutos. Mas entendemos que tem que sentar, sim, a prefeitura, as empresas, a imprensa que tem o papel de representar a população, o Ministério Público, todos os envolvidos nisso, para se chegar à conclusão de que transporte é necessário para a nossa cidade nesse período de pós-pandemia, nesse novo normal, quanto ele custa e quem vai pagar essa conta. Entendemos também que a conta não pode ser repassada somente para o usuário comum, que é quem paga pelo sistema. Outras cidades têm subsídios de município, de estado. Isso é trabalhado com mais cuidado. Eu acho que chegou o momento do Rio de Janeiro passar por isso também. Agora, Paulo, não Caio, que está passando por problemas. As outras empresas de ônibus estão com problemas e, nesse momento, eles vêm dizendo que podem também, os motoristas de ônibus, cruzarem os braços também dos ônibus normais. E um caos se formado no Rio de Janeiro. Sim, um risco que se corre porque estamos alertando para os problemas. A gente vem falando, vem conversando. Não vinham dando ouvidos, mas chegou um ponto que o rodoviário cansou, que é os seus direitos, com todo o direito. Eles trabalharam, querem receber, querem manter os seus empregos. Só não há condição da empresa manter. A mesma coisa o combustível, às vezes falta o combustível. Como que eu vou fazer para comprar? Antes eu comprava com prazo, agora eu tenho que pagar antecipado para receber. Então chegou um momento que a gente esticou até onde dava, mas agora realmente complicou e não há o que fazer. É como a questão do oxigênio lá em Manaus. O governo federal sabia que ia faltar, o estadual sabia que ia faltar, o municipal sabia que ia faltar. Ninguém tomou providência. Faltou. A mesma coisa com o sistema de transporte. E é ônibus, é trem, metrô, barcas, e não só no Rio, isso é no país inteiro. Isabel. Paulo, tem surgido aí um áudio, chegou até vocês um áudio de que os rodoviários colocariam a qualquer momento o fim, hoje, até às 6 da tarde, o fim dessa paralisação. A gente está ouvindo o áudio, mas a gente não sabe se isso é verdade. Isso faz parte de uma negociação, você tem ciência disso? Sim. Não, eu não tenho ciência desse áudio ainda, o Caio até comentou comigo, nós não temos ciência, estamos apurando, mas o fato é que até agora nós continuamos trabalhando junto à Justiça para que declare essa paralisação ilegal e estamos abertos aí para negociações, tentando conversas com a Prefeitura, com o Ministério Público do Trabalho, com quem for necessário para se restabelecer essa situação. Essa informação estamos tentando averiguar e tendo essa informação será repassada para toda a imprensa também. Paulo Valente, muito obrigada pelas informações ao vivo aqui com a gente. Por enquanto a situação é essa. Eu que agradeço, Isabelle. Um abraço, Paulo. A situação é essa, como vocês estão vendo. A gente vai acompanhar todo o desenrolar.